Sou uma filha amada do Pai, vencendo a orfandade, a rejeição, a baixa autoestima, o medo, o orgulho. Meu nome é Renata. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa noite. É um privilégio, eu agradeço a Deus pelo Lão, pela Sinara, pelo convite que eles fizeram para nós estarmos juntos aqui. E eu agradeço ao pastor Jefferson e à pastora Claudinha, porque eles nos ajudam a mantermos essa visão do 30 Semanas, porque é uma coisa que a gente precisa estar sempre vivendo nas nossas vidas. Agradeço a Deus porque a igreja da cidade começou esse ministério. A igreja de Saddleback foi aquela que começou o desejo no coração de investir em vidas para que houvesse a transformação. É isso. Mas o Espírito Santo é aquele que realmente mexe nos nossos corações, faz a transformação na nossa vida. Ele é aquele que muda o nosso ser e Ele está aqui hoje, acessível para cada um de nós. Deus é muito bom. Eu louvo a Deus por esse tempo que nós estamos aqui como igreja. E esse é um assunto que nós temos hoje, nós estamos aí na 20ª semana, um assunto que é muito importante para todos nós. Nossa 6ª decisão. E é tão importante esse assunto que até no livro do Bases nós colocamos alguma coisa a respeito. Eu aí já vou fazendo minha propaganda, né? O Bases aí, quem não sabe o que é, vai ser ministrado também agora na Escola da Palavra, como uma das matérias ali que você pode se inscrever. Mas enfim, lá no capítulo 31 do livro Bases, a gente relata o trecho de um filme que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. O filme é Mais Que Vencedores. E nesse filme tem uma história de um treinador de basquete. Ele é interpretado por Alex Kendrick. E tem um paciente também que está internado já com um pouco de perda de visão. Esse ator é o Cameron Arnott, e eles estão ali numa conversa. Bom, eu não vou dar spoiler não, eu vou deixar você mesmo assistir um pedacinho desse filme, tá bom? Então, observa comigo a história. Se eu perguntar quem você é, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu sou treinador de basquete. E se você perder isso? Eu também sou professor de história. Tá bom. Se tirar isso, quem é você? Bom, eu sou um marido e um pai. Se Deus quiser, isso nunca vai mudar. Mas se mudar, quem é você? Eu não entendi muito bem esse jogo. Não é um jogo, quem é você? Eu sou um homem branco e americano. Isso não muda. Mais alguma coisa? Bom, eu sou cristão. E o que significa? Significa que eu sigo Jesus. E qual é a importância disso? É muito importante. Interessante. Porque está no final da sua lista. Não, peraí. Eu podia ter falado antes que eu sou cristão. Mas você não falou. Olha, John. A sua identidade está ligada ao que você se dedica. Não parece que Deus está em primeiro lugar. Acha que eu sou um péssimo cristão? Eu vou ser mais direto. Da última vez que você veio aqui, você disse que ia orar por mim. Você orou? Não. Para alguém que conhece o Senhor, você age como alguém que não conhece. Isso me faz perguntar: o que você permite que te defina? Quando você perdeu o time, não ficou só decepcionado, você ficou devastado. Alguma coisa ou alguém
vai vir em primeiro lugar no seu coração. Mas quando encontrar a sua identidade, em quem criou você, a sua perspectiva vai mudar. Se eu perguntar quem você é... Quem é você de fato? Se alguém te perguntasse hoje, o que você responderia? Nós estamos na decisão 6. Confesse sua filiação. Para aqueles que estão com o seu livro aí, você pode ir lá, o livro atual, na página 237. Livro antigo, edição antiga, apostila 225. E a gente começa com João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. A nossa filiação não acontece, não depende da nossa herança genética. Ela não depende da nossa história familiar religiosa e muito menos de boas obras. A nossa filiação é individual e ela acontece por fé em Jesus. Então, por isso, nós podemos dizer: eu sou um filho amado de Deus. Você pode declarar isso? Eu sou um filho amado de Deus. Amém. O mundo define a nossa identidade pela nossa profissão, define a identidade pela nossa aparência, pelos nossos recursos e até mesmo por erros do passado. Mas o Senhor, o nosso Pai, Ele nos define por aquilo que nós somos em Cristo. Amém. E aí? O maior problema da humanidade, ele vem, é a orfandade. Vida plena, ela está diretamente relacionada a nós experimentarmos e vivermos a condição de filho de Deus e todas as implicações disso. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento íntimo com Ele, pessoal, de confiança. Ele não formou apenas criaturas, Ele colocou em nós habilidades, características que nós pudéssemos pensar, escolhermos, amarmos. Jesus foi o nosso maior modelo. Se você for lá olhar, a vida de Jesus nos inspira. Olha só quantas características da vida de Jesus nós podemos ter também em nós. Vai agora aí na sua apostila. Se você tem alguma dessas características, pinta aí essa bolinha. Se você não tem, você vai fazer um X para você poder conversar com seu confidente a respeito dela. Combinado? A vida de Jesus nos inspira. Tudo o que Jesus representa está disponível para todos os filhos de Deus. Se você está aí com sua apostila agora e você não marcou o que você precisa ainda crescer, ainda trabalhar na sua vida, como você espera que Deus venha trabalhar o seu coração? Você precisa preencher a sua apostila, você precisa escrever as suas memórias, você precisa conversar com o seu confidente. É dessa forma que o Espírito Santo vai começar a trabalhar no seu coração, quando você abre o coração. Você que está aqui hoje, que está desde o começo, você já passou por várias partes fundamentais desse processo: admitir, confiar, entregar, depender, obedecer, confessar, e aí precisa seguir a caminhada. Nós precisamos desse coração sincero e aberto diante de Deus. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Porque nós temos
Jesus como modelo e o Espírito Santo atuando em nós, nós também podemos ser bons conselheiros. Nós também podemos ter uma vida eterna. Nós também podemos viver sob a ação do Espírito Santo em poder, atuando. Nós podemos também transmitir paz onde nós estamos. Por quê? Podemos fazer tudo o que Jesus fazia. A vida de Jesus é apenas um modelo, uma inspiração para cada um de nós, porque o Espírito Santo pode nos tornar parecidos com Jesus. Esse é o plano de Deus, que sejamos todos filhos maduros, parecidos com Jesus. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar. E assim é com cada um de nós. O Espírito do Senhor está sobre nós, porque Deus quer que nós sejamos transformados e nos tornemos parecidos com Jesus. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Deus fez isso a fim de que nos tornássemos seus filhos. Diz para quem está do seu lado: você é filho amado de Deus. Agora você para e imagina. Uma criança foi adotada e ela está lá vivendo numa casa, já há meses vivendo ali, mas ela tem medo de ser mandada embora a qualquer momento. Mas aí chega o pai da criança e fala para ela: você não é um visitante, você não é um empregado, você é meu filho amado. Qual a diferença isso faz nessa vida? Só que muitos cristãos estão na casa do Pai, vivendo como hóspedes. Agora, você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. No Salmo 68, a gente encontra escrito que Deus é pai de órfãos e Ele nos faz viver em família. Nós ouvimos aqui o Tiago comentando logo no começo, que privilégio! E esse é um dos valores aqui da nossa igreja, que nós sejamos família. A gente lembra quando é um dia de batismo, que a gente diz bem-vindo à família de Deus, porque nós somos irmãos, nós prezamos pelo GA. Se você ainda não faz parte de um GA, você precisa, porque é ali que você vai conectar como família, viver junto, caminhar junto. Esse é um dos valores da nossa igreja, que nós possamos servir juntos em ministérios, que a gente cresça na palavra, no amor, no poder do Espírito Santo, vivendo o sobrenatural de Deus como família. Esse é o plano de Deus para nós. O escravo, ele é aquela pessoa que ele não tem direito, ele é uma propriedade. Mas o herdeiro é aquele que é por direito. Ele tem direito, pela lei ele tem direito, e às vezes até mesmo por uma vontade expressa, ele tem direitos. Esse é o herdeiro. Jesus nos tornou herdeiro. Através dele, nós também somos adotados como filhos de Deus. E não só herdeiro em receber uma salvação eterna, mas em Jesus nós recebemos mais de 8.000 promessas que a palavra de Deus nos garante como filhos de Deus. É muita bênção, esse é o amor do Pai para conosco. Mas e aí? O que acontece, o porquê que eu tenho uma vida ainda que eu não reconheço bem Deus como meu Pai? O problema é que às vezes a gente tem uma referência distorcida do que é paternidade. Eu não sei, quando você lembra do seu pai, que sentimento que vem ao seu coração? Pensa aí um minutinho. Você conheceu o seu pai? Como foi essa relação com seu pai terreno?
Seu pai terreno, ele pode ter falhado, mas o Pai Celestial, esse não falha. Alguns dias eu ouvi uma pessoa comentar que ela tinha sido criada só pela mãe, que ela pouco conviveu com o pai. E aconteceu que essa mãe ficou doente e incapacitada. E aí esse relacionamento foi cortado. E por conta disso, o relacionamento dela com Deus ficou abalado. Só depois que ela entendeu e que ela se reconectou com a sua mãe, ela conseguiu voltar a experimentar do amor de Deus. Eu queria que você fosse na sua apostila e preenchesse o seu nome nesse trecho aí. Olha, assim eu, aí você coloca seu nome, Renata, já não sou mais aprisionada, mas uma filha livre. Por causa do que Jesus fez, também me tornei sua herdeira. Você preencheu o seu nome? Em Cristo, eu sou herdeira, eu sou filha amada de Deus. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos e que de fato somos. Deus é um Pai amoroso. Nós somos filhos amados. Você se sente filho amado de Deus? O que eu creio, eu penso, eu sinto e eu faço. A psicologia já fala sobre isso. Nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Ele diz que nós somos amados, que nós somos seus, que Ele nos fez, que Ele nos desejou para um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Essa convicção de relacionamento, de filiação, de pertencimento, ela é tão importante porque ela interfere até em como eu reajo comigo mesmo. Ela dá uma transformação no meu relacionamento com Deus e até com as outras pessoas também. Eu preciso crer em fé no que Deus diz, no que a Bíblia diz. Como foi o seu relacionamento com os seus pais biológicos? Eu vou te dar um minutinho para você escrever aí. Reflita. Escreva algo que considera importante sobre essa relação sua com os seus pais. Foi um relacionamento de amor? Foi um relacionamento de controle? Ou até de agressividade? Como foi esse relacionamento? Mas eu tenho um convite para você. Experimente Deus como seu Pai. Um coração reconciliado e convertido aos pais terrenos gera acesso à paternidade de Deus e ao relacionamento com os outros. Que diferença quando nós temos um relacionamento de intimidade. Quando você diz, o cara lá de cima, nós já ouvimos tantas pessoas referirem assim em relação a Deus. Isso mostra conexão de pai e filho? Não, de jeito algum. Nós temos na Bíblia, em Lucas, no capítulo 15, uma história bastante conhecida. A história do filho pródigo. O filho pródigo, ele disse, pai, eu quero a minha parte da herança. Ele foi um jovem rebelde. Ele quis sair de casa. Ele fez coisas erradas. Mas uma coisa ele tinha. Ele reconheceu o pai como seu pai. Isso fez toda a diferença no final da história. A gente notou, a gente observou, lendo, que o outro irmão dele que estava dentro de casa, ele não reconhecia o pai como pai. E ele sofreu também por isso. Trate as suas frustrações. Não é certo transferirmos para Deus a culpa pelas coisas ruins que nos acontecem. Precisamos aprender a lidar com as nossas frustrações.
Como você tem lidado com Deus em relação às suas frustrações? Você tem lançado para Ele? Eu conheci um jovem e quando ele nasceu, colocaram ele na lata do lixo. Ele foi encontrado como bebezinho na lata do lixo. E aí o que ele pensou durante a vida dele? Estamos num mundo quebrado. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor de todas as coisas, ele foi colocado num coxo, numa manjedoura. Tudo bem eu estar ali. Deus não quer que eu tenha uma vida perfeita aqui nessa terra, mas Ele está comigo para transformar maldição em bênção. Esse jovem ressignificou a história dele e trouxe a verdade de Deus para o coração dele. Fez toda a diferença. Hoje ele se tornou um pastor e abençoa outras pessoas para que conheçam também o amor de Deus. Reflita. Você tem alguma frustração que agora percebe ter transferido para Deus? Escreve aí. Vou te dar aí uns segundinhos para você escrever. Eu me lembro que quando eu era criança, pequena ainda, eu costumava viajar bastante com os meus pais. Meu pai era missionário e pregava de igreja em igreja. E há muitos anos atrás, né? Nas estradas que nós íamos, muitas delas não tinham asfalto, muitas delas não tinham sinalização e nem cidade, eram trechos longos de viagem em desertos. E não tínhamos GPS e não se tinha meteorologia. Muitas vezes nós ficamos atolados durante a noite, uma noite de chuva, e nós ficávamos ali, presos naquela estrada. Mas eu lembro que eu conseguia dormir, porque eu sabia que meu pai estava ali, e que no dia seguinte, ou em algum momento, ele ia resolver aquele problema, e eu que chegaria onde eu precisava. Nós precisamos confiar no nosso Pai. Para isso, nós precisamos cultivar intimidade. Cultive intimidade. O filho é livre para viver em intimidade. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos Abba, Pai. Você tem intimidade com o Pai? Você pode clamar Paizinho e saber que Ele está te ouvindo, que Ele está ali ao seu lado? Eu lembro que um dos nossos filhos, o Vitor, quando ele era adolescente, ele sempre teve muitas perguntas profundas que ele queria esclarecer ao coração dele ali. Eram perguntas que iam fazer diferença para ele na vida. E às vezes eu estava trabalhando, o pai trabalhando, e aí a gente fez um combinado. Filho, quando você tiver uma dúvida, você anota. E ele fazia isso. Ele anotava aquela pergunta, mandava pelo WhatsApp. Ele sabia que se eu estivesse no trabalho e eu não pudesse responder naquela hora, na hora que eu pudesse, eu iria responder aquela dúvida dele. Se não pudesse, durante o dia, quando chegasse em casa, ela já estava registrada ali e ela não ia se perder e ele ia ter esclarecido aquela dúvida dele. Há pouco tempo atrás, o Vitor, ele teve uma formatura de um programa de fellow. E uma das palavras de elogio do mentor espiritual dele foi de que sempre que ele passava por uma dúvida maior, ele tentava buscar o conselho do seu pai. E eu louvo a Deus por isso, por esse canal aberto, por ele saber que ele tem acesso e ele pode perguntar. Há pouco tempo também o Rodrigo estava num momento de luta lá no programa de residência médica que ele está fazendo. E ele mandou mensagem pedindo oração. E juntos
nós começamos a clamar a Deus e pedir a Deus que direcionasse, que abençoasse, que fizesse o querer dele, e Deus nos ouviu, porque Deus nos ouve, Ele está atento, Ele reconhece a voz dos seus filhos, Ele responde às orações. Isso é muito bom, nós termos Deus como nosso Pai. O que tem atrapalhado você de ter intimidade com o Pai? Reflete e escreve isso aí. Escreve no seu livro. Você tem tido distrações que te impedem de reconhecer a presença de Deus? Você tem tido preguiça de ir até Ele? Ou você acha que os seus problemas são, Deus não vai querer se importar com eles? É egoísmo, você quer fazer do seu jeito e não da vontade de Deus? Busca o Pai com intencionalidade. Se tiver que escrever, escreve uma carta para Ele, escreve suas dúvidas no seu caderno. Deus vai estar atento para querer te responder. Uma coisa que eu e o Mário, às vezes nós fazemos, é simplesmente pegar o carro, andar pela Brasil. Sábado à noite é uma beleza. Se você nos encontrar passeando pela Brasil, a gente coloca o louvor no carro e é nosso tempo com Deus, de adorarmos, de reconhecermos quem Ele é, de estarmos ali só para Ele, presos os dois ali dentro do carro, sem nenhuma outra distração, só adorando a Deus. E a gente segue para lá e para cá. A gente precisa buscar com intencionalidade esse tempo de conexão, de intimidade com o Pai. Tem pessoas que agradam muito meu coração quando elas comentam que, como primícia, elas querem aquele tempo de qualidade com o Pai. É o café com o Pai, né? E que antes de pegar o celular para ver qualquer mídia social, que elas têm que ter o tempo de oração, de leitura da palavra. Depois, então, as outras coisas. Como é bom, Deus se agrada com esse tipo de intimidade quando a gente busca isso. Reconheça seus direitos. Se você é filho, você tem a herança da vida de Jesus. Você tem a herança das promessas divinas. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus tem, nós temos também. As características de Jesus Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Rick Warren disse isso. Que nós possamos permitir que Cristo viva por meio de nós. Cristo vivendo em nós, nós vamos expressar a mesma qualidade de vida que Jesus tinha. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Você tem dificuldade de se sentir amado por Deus, perdoado, aceito? Confesso que algumas vezes eu já lutei contra isso. Eu sabia que eu era filha amada, que eu era perdoada, mas às vezes eu não me sentia digna, não era aceita. Não é isso que Deus diz para nós. Deus nos ama e nós devemos reconhecer, declarar essa verdade viva. Eu sou filho amado do Pai. Devemos confessar. Hoje é dia de confessar. Fala mais uma vez aí com toda a força do seu pulmão. Eu sou filha amada de Deus. Amém. É isso. Nós devemos lembrar de uma história que fala muito ao meu coração. A história do rei Saul. Rei Saul, ele teve um filho, que o nome dele era Jonatas. E ele teve um neto, filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Quem foi Mefibosete? Durante uma perseguição que eles tiveram, a babá do Mefibosete, ela foi fugir. E durante essa corrida ela tropeçou e deixou o bebê cair no chão.
Mefibosete, ele ficou aleijado, ele ficou coxo dos seus pés. Um belo dia, o rei Davi relembrou da história do rei Saul e quis descobrir se ainda existia algum parente da linhagem real vivo, e descobriu Mefibosete. E levou Mefibosete até a sua mesa. Mefibosete estava lá sem saber. A Bíblia conta que ele se via como um cão morto. E ele foi participar da mesa do rei. O que mudou na vida de Mefibosete? Ele trocou de DNA por um acaso? Mas o entendimento dele de que ele era da linhagem real fez toda a diferença nele estar ali, sentado àquela mesa. Como você se sente? Você é filho do rei. Você reconhece isso? Rejeite a tentação de viver distante do Pai. Cuidado com a independência. O pai, na história do filho pródigo, ele não exige que o filho fique ali do lado dele. Ele deixou o filho ir, sair, ele não obriga. Deus não obriga que a gente viva ali debaixo das suas asas. Mas ele quer estar conosco, conviver ali junto. Se você como filho, você pensa assim, eu vou sair da casa do meu pai porque eu vou arranjar um trabalho e ajudar no sustento do meu próprio pai, porque eu vou crescer e não vou me tornar pesado a ele, amém. Mas se você pensa, eu vou sair da casa do meu pai porque eu quero liberdade, porque eu quero independência, porque eu quero fazer a vida, seguir a vida do meu jeito, eu quero ser autossuficiente. Essa é uma independência errada. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Deus deseja sim que nós estejamos mais perto dele a cada dia. Por isso ele planejou uma eternidade para estar junto de nós. Se você pudesse colocar o seu nível de intimidade com o Pai numa escala de 0 a 10, preencha aí na sua apostila. Qual seria essa escala de intimidade com o Pai? Assuma suas fragilidades. Por diversos motivos, a jornada da vida tem seus dias realmente difíceis, mas o Pai é por nós. Dificuldades, elas são inevitáveis, mas às vezes nós aumentamos essas dificuldades por teimosia, por escolhas erradas. E é momento de nós reconhecermos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e buscarmos a Deus. Deus é cavalheiro, Ele não vai invadir a nossa vida, Ele só vai agir se Ele for convidado. O que aconteceu com o filho? Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas, se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quem errou? O próprio filho, foi escolha dele. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Deus, como nosso Pai, Ele está sempre de braços abertos, nos esperando para receber a gente de volta. E foi assim que aquele pai fez também. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Na sua apostila tem escrito aí, lembre-se, Deus não é nervoso, Deus não é revanchista, Deus não é acusador, Deus não é tirano, Deus não é rancoroso, Deus nunca desiste de você. Deus é seu Pai. Reflita, quais as fraquezas você decide confessar hoje? O que você escreveria aí? O que você gostaria de abrir seu coração? O que te impede dessa intimidade com Deus? Você tem ciúmes de alguém? Se compara com outras pessoas? Você tem orgulho? Rejeite a orfandade.
Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Não abra mão de ser filho. Essa é a última coisa que você deveria pensar. Esse é direito nosso. Escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Nós temos até pais espirituais também, aquelas pessoas que nos levaram a Jesus, e nós devemos honrar isso. Nós devemos honrar as nossas autoridades espirituais. Eu agradeço a Deus pela vida do Lão. Sempre que nós estamos aqui, ele lembra alguma coisa do CR. Ele não precisava fazer isso e ele faz. Ele sempre reconhece a vida dos nossos pastores. Ele é um exemplo para nós em honra. Esses dias eu estava conversando com a pastora Claudinha e ela estava me lembrando, me contando que ela com 7 anos de idade estava numa igreja lá na Bahia e ela meio que foi discipulada por uma amiga um pouco mais velha do que ela. E ela tentou buscar esses dias a amiga na internet, mandou uma mensagem para essa amiga, dizendo como ela estava, agradecendo pelo tudo, tanto que ela tinha influenciado na vida dela na infância. Isso é honra. Você tem sido agradecido? Você tem celebrado, honrado? Celebre sua filiação constantemente. Alegre-se no Senhor, faça festa, comemore o dia. Eu não sei que dia exatamente que eu me converti. Eu era criança, cresci no lar evangélico, fui entendendo a cada dia o plano de salvação. Mas eu comemoro o dia do meu batismo, dia 30 de novembro de 1980. Que festa para mim! É uma alegria celebrar que eu sou parte da família de Deus desde esse dia. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Orfandade, ela gera dúvida, gera medo, solidão, mas paternidade gera aproximação, gera festa. Deus deseja vida plena e feliz para os seus filhos. Não é para vivermos com cara de palhaço, com um sorriso congelado, não é isso. Mas é para nós nos alegrarmos e participarmos com a alegria da mesa do Senhor. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Anel, sandálias, roupas novas, capa, bracelete, cetro, tudo isso lembra de intimidade, de ligação, de reconhecimento, de acessibilidade, de chamar e de ser ouvido. Isso é paternidade, isso é família. E aí vem a pergunta para nós refletirmos hoje. O que ainda impede você de viver essa plenitude de filiação? A palavra de Deus diz: nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Creia no seu coração. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Eu pude ver neles exemplo, eu pude ver neles crescimento, pude ser ensinada no caminho da verdade. Mas se de repente você não teve seu pai, você hoje, se ele ainda está vivo, seu pai, sua mãe, você consegue fazer uma reconexão com eles? Talvez seja um próximo passo na sua vida. Mas Deus, Pai, Ele está disponível para você e Ele é Pai de verdade. Ele está aqui agora. Ele é amor. Você quer entregar seu coração para Ele? Abaixa sua cabeça, nós vamos orar. Pai, obrigada pelo Teu grande amor. Expresso primeiro lá na cruz, nos dando salvação em Jesus, mas caminhando conosco nesse processo todos os dias, querendo nos ver como novas criaturas, não presas, mas livres, libertas, vivendo em plenitude de vida como Jesus. Ó Deus, nós queremos ter paz, ter alegria, nós queremos viver os Teus sonhos. Nosso coração possa estar alinhado ao Teu. Eu te peço, Pai, que
todos nós aqui possamos viver como família, como irmãos. Ó Deus, eu sei que o Senhor não nos fez para vivermos sozinhos. Coloca, Senhor, disposição no nosso coração. O Senhor é que opera querer e o efetuar. Que nós possamos partilhar as nossas lutas, nos ajudar uns aos outros. Que nós possamos depender do Teu Espírito em todo tempo. Confiar quem Tu és no Teu amor. Ajude-nos a aumentarmos a intimidade, a vivermos para a Tua glória, Te louvarmos. Revela a Tua pessoa cada dia mais a cada um de nós aqui. Nós Te amamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um.